Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Negócios. Estamos aqui no nosso podcast, hoje numa edição também muito especial. A gente tá à vontade, né? Tá em casa. Estamos em casa. Estamos em casa, eu tô com o Gustavão, meu parceiro e sócio, como sempre, host. E o belo rosto do podcast, Belo né? rosto Como diria. E dois pratas da casa, que são extremamente importantes para a VDV, para a nossa jornada, mas que também estão fazendo um baita de um trabalho aí fora, gerando muito resultado e agora gerando ainda mais impacto, que vocês vão saber o que esses caras estão fazendo. Prazerzão receber Marcelo Vadioni, meu parceiro, meu sócio. Brabo. E Douglas Salles, Valeu, galera, vamos firmeza do clube, membros do clube, são sócios do clube VDV, e que estão trilhando suas próprias jornadas aí dentro de vendas online, que são referência hoje, né? Então, prazer recebê-los aqui. Prazer é nosso. E depois já começa abrindo a carta, né? Qual que foi o maior faturamento no mês de cada um de vocês? Boa, posso começar? Pode começar. Cara, eu agradeço o mês de dezembro, pois o mês de dezembro aí foi espetacular para nós, dentro da nossa operação. A gente bateu 2,6 milhões aí de faturamento. Uou, caraca! A gente veio numa sequência muito boa aí. A gente sabe que o segundo semestre arrebenta, mas, cara, já aproveitando o gancho, 2026 está sendo muito bom para nossa operação também. A gente tinha planejado um faturamento, a gente praticamente bateu nesse faturamento, espancou esse faturamento e o mês está começando muito bom. Estamos sentindo uma melhora no mercado aí. E aí, Por Douglas? aqui, é um prazer primeiramente estar aqui com vocês. É uma honra estar aqui, sentado com as referências do mercado aí. Porque a gente já começa com na lata já, né? Já Poucas ideias, cara. O meu maior faturamento foi 500 mil, né, ano passado. Esse ano a gente está reestruturando a empresa em bastante coisas. Vamos para um galpão maior, então a gente está com novos projetos esse ano, então esse ano vai ser com certeza o melhor ano aí da nossa empresa. Boa. E vocês vendem com margem, não é? Com margem. Com certeza. Com margem. Com Margem boa mesmo? Quanto tá a margem lá, Marcelo? Margem boa, tá 24%. Tá, pô. E quanto tá lá, Douglas? 22. Por que eu tô provocando isso, turma? Não dá pra gente aceitar conselhos e direcionamento de quem não construiu nada, né? Não adianta o cara ficar vomitando um monte de direção, de regra, de estratégia, sendo que não tem resultado nenhum. Então, esses dois já estão há tempos no mercado, tem resultado, e eu quis abrir, provocando já os números aqui, porque de fato é validado, a gente tem acesso aqui através do clube às contas dos caras, o Marcelo é meu sócio, inclusive, na importadora, então a gente sabe que é track record, é skin the game, é pele em risco, é resultado de verdade. Então, tudo que vocês vão ouvir aqui não tem balela, tem realmente resultado e de gente que começou do zero. Então, acho que isso é muito importante. E aí, eu queria já deixar aberto o papo, vocês ficarem à vontade, para trazer principalmente o que vocês acreditam ser o diferencial para o vendedor online de hoje. O que vocês acham que foi o diferencial para vocês conseguirem resultados como esse? O que vocês estão pleiteando para os próximos meses e anos? E o que vocês acreditam ser também para o novo vendedor, talvez até o cara que está começando do zero? O que seria o grande diferencial para ele botar mais foco nisso? O que vocês diriam aí para a galera? Cara, o grande diferencial hoje para um vendedor é, sem sombra de dúvida, a análise de mercado. É uma das maiores dores, tanto de quem está começando, quanto as dores de quem já está um pouco mais avançado. Analisar o mercado, saber, entender a demanda, a viabilidade, posicionamento do produto. Sem sombra de dúvida, é o diferencial e que vai fazer os sellers ser, sem dúvida, um seller de sucesso ou não, né? Show. Eu quero complementar. Eu acredito que lá no começo, né, da nossa operação e até um tempo depois, eu acredito que era muito isso de análise de mercado. Você tá todos os dias analisando os produtos, todo dia debulhando o catálogo, olhando os concorrentes, que é muito importante, mas eu acho que o ponto principal agora da nossa operação como está agora é muito relacionamento com o fornecedor. Eu acredito que a nossa operação ela mudou a chave, virou a chave a partir do momento que a gente criou o relacionamento com o fornecedor. Porque a gente começou a ter prazo, a gente começou a trabalhar com o caixa do fornecedor, a gente começou a ter acesso a produtos muito, muito antes do produto estar chegando, por exemplo. Então, o produto está saindo lá da China, o fornecedor já está passando para nós o que vai chegar e a gente consegue negociar um volume maior, consegue negociar um preço maior. Então, acredito que o diferencial do vendedor hoje tem vários níveis, mas eu acho que em determinado nível que ele chega é muito de relacionamento, porque às vezes a gente precisa de um capital.
E às vezes, tendo um relacionamento com o fornecedor, a gente consegue crescer a nossa operação porque a gente está trabalhando com o caixa do cara. Parte Então, do crédito vem dali, né? Exato. Bacana. Baita Cara, eu acho isso diferencial. muito, muito importante, porque no começo da trajetória, eu acho que é difícil da pessoa, né, que está começando, que está se tornando um empresário, ela engatar de fato na análise de mercado. Mesmo com a ajuda, às vezes, de uma consultoria, de um parceiro igual a VDV, às vezes para a pessoa assimilar o ritmo, a frequência que ela tem que fazer isso, é um pouco difícil, né? A pessoa assimilar. Porque acontece em muitos casos de a gente conversar com várias pessoas, às vezes mesmo até alunos que chegam e falam, pô, eu peguei um catálogo do fornecedor com 500 produtos e não achei nenhum que dá viabilidade. Exato. Né? Então, tipo assim, eu queria entender de vocês, já que vocês puxaram esse gancho da análise de mercado, principalmente analisando esses casos de quem está começando e também olhando do ângulo dos erros que vocês cometeram lá no começo, quais vocês acham que são os principais erros que as pessoas cometem hoje na análise de mercado? As pessoas que fazem e não encontram, o que elas estão errando? O que na visão de vocês precisa ser feito com intensidade, com mais frequência? O que vocês olham na análise de mercado? Dá uma visão disso, por gentileza. Para falar a verdade, a análise de mercado é um processo que ela precisa ser executado com certa frequência para que você fique bom naquilo. A análise de mercado, como qualquer outro método, ele tem o seu processo a ser seguido. Então, a partir do momento que você começa a seguir esse processo e entende o conceito dele de fato, você começa a entender e confiar. Porque eu acredito que no começo, a maior dificuldade das pessoas não está relacionado a elas não encontrarem os números, e sim confiar naquilo que ela tá de fato encontrando. Então, as pessoas, elas acabam que elas entendem os números, fazem os números aparecerem para elas, analisam, fazem todo o procedimento que tem o passo a passo, mas no fim das contas, elas não conseguem bater o martelo por falta de clareza, informação delas próprias. Então, essa mentalidade é uma chavinha que tem que virar, principalmente no começo. Às vezes a gente identifica várias pessoas que têm o capital, as pessoas elas têm o intelecto, as pessoas elas têm todas as ferramentas para fazerem acontecer, mas no fim das contas a mentalidade dela acaba sabotando. E isso é um dos maiores problemas que eu vejo hoje dentro do e-commerce. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa ela identifica o produto com todas as métricas que ela tem, no fim das contas, na hora da compra, ela trava. Porque ela fala, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que isso, aquilo? Então, é uma chave que tem que virar um pouquinho na cabeça do seller para que isso faça mais traga mais clareza para ele. E é importante essa chave porque ela precisa ser virada o quanto antes, porque o nosso mercado ele muda constantemente. E, por exemplo, o fornecedor ele está sempre trazendo produto novo. E às vezes você analisou um produto, viu o mercado nesse produto, viu a oportunidade nesse produto e você demora para tomar a decisão, vai chegar outro seller, vai debulhar em cima desse produto aí, ele vai vender esse produto. Porque principalmente uma das análises que a gente faz lá na nossa operação é realmente essas oportunidades que estão chegando. Porque às vezes você olha um vendedor lá que está há 3, 4 dias e esse produto está vendendo e está tendo uma recorrência boa de vendas, opa, você já aciona um alerta para você. Pô, é uma oportunidade que eu não posso deixar passar. E se eu demoro muito tempo para analisar e para ter essa confiança de comprar o produto, porque ali, o resultado você já tem. Você tem os números ali. Você tem quantos dias esse anúncio foi anunciado, você tem quanto tempo de venda está tendo desse produto. Então, ou seja, esse produto tem oportunidade. Só que se a gente trava nesse ponto aqui da chavinha, você vai perder dinheiro. Você fica demorando para tomar decisão ali, vai acontecer de o ônibus passar e outras você pessoas dormir no pegarem. ponto. Exato. Eu vejo ali que o Douglas comentou, sim, tem o método e o incrível, por incrível que pareça, é que as pessoas não seguem o método, por exemplo. Porque eu acredito muito que se você segue o passo a passo e segue um processo bem feito, bem direto, bem simples, mais claro, você tira a margem de erro, né? Então, o grande problema que eu vejo hoje no mercado, que acho que a pergunta é muito boa de identificar os erros que já aconteceram com a gente para que o cara lá fora não cometa ou mitigue esses erros, é justamente ele não seguir um processo. Então, o cara vê algum ruído de Instagram de um produto, corre atrás. Aí, de repente, ele vê um catálogo de um fornecedor, corre atrás daquilo. E, de repente, ele vê algo na ferramenta, corre atrás daquilo. Ele vê algo de uma outra pessoa que indicou, ele
Então, é tipo futebol de criança, né? Onde a bola tiver, o cara sai correndo atrás e nunca se identifica num processo que tem começo, meio e fim. Exato. Por exemplo, aqui a gente bate muito, né? Coloquei no Instagram ontem, no método DVP. Então, demanda, viabilidade, posicionamento. Você tem etapas, cálculos exatos, né, pontos que são chave para você determinar se um produto faz sentido ou não e justamente aumentar a confiança e clareza para falar, pô, esse produto por A mais B se prova que é um produto bom. Então eu posso entrar com a mínima quantidade que seja, mas Sim. que eu possa dar os passos, né? Então eu acredito que um dos grandes erros é justamente não ter ou não seguir o método. E aí quem tem método falta essa confiança. Então eu acredito muito que seja a mentalidade junto com o método do cara executando. Mas um ponto que eu queria puxar de vocês, que eu bato muito, principalmente nas imersões, vocês já tiveram a oportunidade de ouvir isso, é assim, análise de mercado, seleção de produtos é a grande dor do mercado. Beleza, mas aonde tem a maior dor, geralmente tem a maior oportunidade também. Então eu vejo muita oportunidade na análise de mercado, muita. Você para analisar com um vendedor que já tem mais tempo de casa, ou a gente mesmo fazendo uma análise, você encontra muita coisa boa rápido. E o cara que é novo no mercado analisa um catálogo de 500 produtos e acha que não tem nada. Então eu vejo muito que é a ação massiva também. Dito isso, quanto tempo que vocês dedicavam, principalmente no momento que vocês estavam rampando a operação? Porque hoje é mais sólido, né? Você já tem um mix de produto bem definido, já tem coisa importando, trazendo para cá. Então, assim, o mix não necessariamente ele se renova todos os dias para vocês. Mas vocês lembram lá no começo que era uma briga por novos produtos para empilhar faturamento e empilhar receita. Então, eu acredito que lá vocês colocavam mais energia ainda para esse negócio acontecer e rampar, que é um momento muito mais comum sobre a galera que assiste a gente. Quanto tempo vocês dedicavam nesse negócio? Quantos dias? Como que era, na prática mesmo, a rotina de análise de mercado de vocês para que a galera possa se inspirar e conseguir fazer também a aplicação? Para falar a verdade, a análise de mercado ela tem que ser feita enquanto você estiver na plataforma, né? Você vai fazer o pós-venda, vai fazer as perguntas e tudo mais, e depois analisar, fazer análise de mercado, fazer análise de concorrente, e assim você vai encontrar muito produto, né? O que acontece é que a gente não pode ter aquilo de ter amor por produto, né? A gente tem que identificar que produto é oportunidade, e oportunidade passa. Então, a partir do momento que a gente identifica, tá fazendo análise de mercado, tá analisando o concorrente, vai aparecer alguma coisa que é muito interessante. O meu sócio sempre fala para mim, cara, Douglas, eu nunca imaginei que isso daqui vendia o que vende. Então assim, conforme a gente está fazendo análise de mercado, muita coisa surpreende a gente, né? Porque a gente fala, cara, não fazia ideia que as pessoas compravam tanto isso. Então é de fato se dedicar massivamente, principalmente no começo, tirar esse negócio do e-commerce que muitas pessoas falam que e-commerce você vai ficar com a perna pro alto, colocar o produto vai ficar vendendo, você vai ficar milionário do dia pra noite, uma luz vai descer na conta e vai clarear tudo. E-commerce é muita transpiração, muito suor, é entender de fato que o seu esforço ele vai ser recompensado. Então, a análise de mercado ele é o primeiro processo que você tem que aprender o conceito e dominar, cara. Porque isso daqui, independente do grau que você tá, quanto mais você cresce, mais você tem que analisar. Porque os produtos, eles se renovam, as oportunidades passam, a concorrência vem, e daí, no final das contas, se você não souber analisar, você vai ficar com o produto, o concorrente vai entrar, você vai perder o produto, perde todo o seu faturamento. Então, tem que ter um trabalho muito massivo, a gente ficava horas e horas, principalmente no começo, ficava muito tempo dedicado à análise de mercado, e é algo que fez total diferença pra gente, principalmente no começo da operação, né? Que a gente tem um pouco menos de conhecimento, então tem que ter um pouco mais de raça mesmo pra fazer isso dar certo. Cara, é muito importante isso que o Douglas falou, porque a depender do modelo de negócio, existem alguns processos que a gente pode chamar de processos-chave, que são processos que não podem deixar de acontecer e tem indicadores-chave que você sempre tem que estar olhando. E eu acredito que para uma empresa de e-commerce, o processo de análise de mercado, ele é um dos processos-chave da empresa. Eu queria saber se vocês concordam ou não com isso, o Marcelinho vai falar agora, mas isso é uma visão que eu acho que o pessoal precisa virar a chave também, que o processo de análise de mercado é um processo-chave da empresa. Uma empresa de e-commerce tem que ter processo de análise de mercado, é igual o Douglas falou, cara, é diário, é na agenda, é investir tempo, é massivo, é fazer bastante, é fazer até dar certo, né? Porque quando você está trabalhando num modelo de negócio
onde você tem um dos pilares, que é análise de mercado, você não pode falar, se sobrar meia hora essa semana, eu vou analisar mercado. Você tá deixando um dos pilares, você tá deixando capenga a tua empresa. Exato. Né? Então, eu queria saber até que ponto vocês acham que isso faz sentido. E, Marcelinho, o que é Total a sua sentido. visão? Eu acredito que essa chave é a principal. É a principal porque sem análise de mercado, seu negócio não se movimenta. E sem análise de mercado, você não tem oportunidades dentro do seu negócio. E é muito importante isso que o Douglas falou, porque, por exemplo, o Hugo, ele pegava muito no meu pé isso no começo. De análise de mercado, todos os dias analisar. E naquele começo a gente não tinha tanto contato com o fornecedor, a gente não tinha acesso a tantos fornecedores. Não é à toa que o primeiro produto que a gente foi vender foi tapete de academia. O negócio pesava 3 quilos. Então era um tapete de crossfit lá, né? Era um tapete que vendeu, depois a gente foi para uma almofada de hemorroida. Eu nunca imaginei que venderia isso no Mercado Livre. Vendeu muito, hein? Vendeu muito, vendeu. A gente ficou um ano e meio mais ou menos vendendo esse produto. Então, a gente só encontrou esses produtos analisando o mercado. Analisando a oportunidade. Porque, por exemplo, tem gente que usa a estratégia de analisar o catálogo do fornecedor e depois procurar dentro do Mercado Livre para fazer a análise. Tem gente que vai e procura um produto e depois vai achar o fornecedor. A gente foi trabalhando nessas formas. Porque é importante. Porque a gente precisa trazer faturamento. E produto traz faturamento. E a gente só encontra produto com análise de mercado. Então, eu considero muito importante isso. E, cara, eu digo que não faço todos os dias do meu negócio, mas a partir do momento que o fornecedor me manda um catálogo, eu sei que ele tem alguma oportunidade. Então, eu preciso bater nesse catálogo total, porque eu sei que alguma oportunidade está chegando. E eu não posso deixar passar, porque se eu deixar passar, alguém vai pegar. E ainda mais que a gente não tem total controle do estoque do nosso fornecedor, a gente sabe, se a gente deixar passar, o cara vai limpar o estoque do fornecedor e eu não vou ter mais esse produto. Então, eu acho que isso é principal. E daí, a partir do momento que você atingiu o nível, analisou o produto e a profundidade de estoque. Porque você sabe que alguém vai limpar esse produto e alguém vai achar essa oportunidade também. Então, você tem que pegar esse produto para você. E seguindo a linha do que o Hugo perguntou, lá no começo, na rampagem da tua empresa, quanto tempo você gastava em média ali? Cara, praticamente era todos os dias analisando o mercado. Todo dia analisando o mercado? Todo dia. Final de semana também. Era dedicação de pelo menos 1 hora por dia para analisar. Porque naquela época a gente não tinha um poder aquisitivo de limpar o estoque do fornecedor e ficar tranquilo com esse produto. Olha, eu peguei todo o estoque desse produto e também a gente não tinha a noção de quanto estoque. O chinês é assim, cara, ele não vai falar quanto estoque ele tem para você. Simplesmente ele vai falar, tô com esse estoque aqui, eu tenho 30 caixas, o cara tem 60, 70. Ele vai tacar esse poder de escassez em você para você limpar o estoque dele. Então a gente não tinha esse acesso. E naquela época a gente tinha um produto que se a gente perdesse o estoque desse produto, pra gente encontrar outro produto, deixasse para encontrar outro produto depois que acabou, já era. Você ia perder esse faturamento, você ia ter queda, ia te prejudicar o seu negócio. E naquela época, faturamento era muito próximo da nossa despesa operacional. Então, a gente não podia perder faturamento. Porque senão, basicamente, o negócio ia atrapalhar, ia prejudicar o crescimento do próximo mês. Então, era todos os dias analisando o mercado. Você tinha uma motivação boa ali no começo, né? Exato. A despesa tava na bota, irmão. Tem que... Vai fazer. Exato. O centro da estratégia é a análise de mercado, cara. Na minha opinião, dos últimos anos todos, tem que rolar muito e tem que rolar bem a análise de mercado. A gente já passou por mais de 1000 mentorados por aqui, tá? E a gente tem vários padrões, né? Tem os caras de sucesso e os caras que não estão dando certo. Os caras de sucesso, por padrão, analisam mais mercado, debruçam sobre o catálogo de fornecedor, fazem mais relacionamento, buscam mais fornecedores, são mais proativos e tem o poder da fuça, né? O cara vai fuçando demais e busca, ele sempre encontra bons produtos, que nem produtos inusitados, né? Então, isso é um padrão de sucesso dos caras que vão bem no e-commerce, que vão bem no marketplace. E aí, do outro lado, é muito claro, evidente, quem não analisa mercado e fala, não tô conseguindo avançar. Eles estão trazendo bem pouco isso para mim, porque geralmente eu já falo, quantos produtos você analisou? Mas assim, na linha, porque a gente tem a planilha de validação, então eu falo, quantos produtos você mandou pro especialista validar? Não mandei nenhuma planilha ainda. Eu falei, então, tem gente mandando planilha toda semana com 30 produtos, você não tá mandando nenhuma, e quem que vai achar produto? Então, eles já vão parando de trazer esse ponto de, não acho o produto. Cara, tem que realmente seguir o processo por mais tempo, executando e etc. Então, assim, não tem segredo. Tem um método, tem um passo a passo, mas tem a aplicação diária, né? E aí, eu queria trazer um ponto para vocês aqui, que eu acredito que o campo de batalha vai poder agregar muito com a turma, principalmente pelo fato do que vocês olham. Porque a análise de mercado, ainda dentro do método, tem alguns detalhezinhos do feeling, que é o que a gente já
vai pegando de conhecimento, né? De bagagem, de histórico do mercado. Então eu olho, por exemplo, a primeira página, cara, eu vejo 1 milhão de oportunidades, porque eu sei que, dependendo se aquele produto vende mais de 100, 200, 300 mil por mês, eu sei que aquela primeira página vai ser muito cíclica, muito rotativa. Sei que aquele cara tá com pouco estoque, ou não tá no full, que tá sem medalha, enfim. Tem várias coisinhas que a gente pode olhar ali a primeira página que um cara iniciante, digamos assim, talvez não perceba. O que vocês olham na prática mesmo, assim? O que vocês falam? Pô, se isso aqui me ligar o alerta, provavelmente eu vou entrar nesse produto. É uma oportunidade. Ou é uma cilada, eu não entro quando eu vejo isso. Traz um detalhe, porque eu acho que isso vai agregar bastante para a turma. Ok, Marcelão. Bora Na lá. hora de entregar o ouro até segura, Vamos né? lá. Um dos pontos importantes que eu olho, principalmente, é a data de criação dos anúncios, mas eu não me travo aí. Eu olho por conta das oportunidades que tem quando são anúncios novos. Então, vamos lá, recebi o catálogo do fornecedor e eu vi um produto que criou recentemente, isso já me aciona um alerta. Por quê? Esse produto tá novo, tá chegando no mercado agora. Poucas pessoas estão tendo acesso a esse produto porque poucas pessoas estão testando esse produto. Então, se eu já tenho um resultado de um vendedor, 2 vendedores que está iniciando com esse produto agora, já é um alerta. Mas vamos imaginar que não tenha, por exemplo, esse produto que começou agora, que a data de criação é agora. Eu olho especificamente a primeira página, eu olho principalmente a conversão desse produto, como que está a conversão, a porcentagem de conversão desse produto é muito importante para mim. E um ponto importante, tem muita gente que a gente tem sentido, principalmente na distribuidora, depois a gente vai falar um pouco, as pessoas se travam no preço. Ficam muito travadas. Eu não me travo no preço, eu preciso investigar por que essa pessoa está vendendo tão barato esse produto. É uma conta nova? É uma pessoa que não tem logística do Mercado Livre? É um ponto que eu vou conseguir, com a minha logística que eu tenho na minha operação, eu vou conseguir ter concorrência com esse cara? Eu vou ter uma qualidade? Eu vou ter uma oferta melhor que esse cara? Envolve logística, envolve preço, envolve viabilidade do produto, envolve fotos, envolve tudo isso. São esses pontos que eu analiso. E depois eu vou para o faturamento do produto, para verificar se é uma vantagem eu trazer esse faturamento para minha operação ou não. Mas os principais pontos que eu vejo a maioria da galera travando é em relação a preço. As pessoas, elas travam num produto que está muito barato. O preço pega muito. Pega muito, mas eu sei que às vezes a pessoa que está vendendo um preço muito barato e ela não está no full, eu sei que alguma coisa de errada tem com a operação dela. Eu sei que às vezes a pessoa está queimando esse produto porque ela quer acelerar para entrar no full, por exemplo, ou eu sei também que a pessoa ela não tem a legalidade, vamos dizer assim, para vender esse produto, então eu não me travo nisso. Eu acho que a virada de chave para as pessoas que a gente tem sentido na distribuidora é isso, é preço. As pessoas se travam muito no preço e acabam deixando esse produto de lado porque o produto não faz sentido. E às vezes é um produto muito bom que a pessoa travou em um anúncio que estava muito barato. Então, eu acho que esse é o ponto principal que eu vejo aí, que a galera tem se travado bastante. Pra falar a verdade, o Marcelão gabaritou, né? Então, aula, hein? Assim, pra falar a é. verdade, o que sobra é falar o que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum, cara. Muitas das pessoas, elas analisam o produto, vê a data do anúncio, vê que o anúncio tem poucos dias, muitas vendas, vê a viabilidade, vê a demanda, vê tudo. Vê o posicionamento, tá vendo o contexto total. Fala, cara, esse produto é um produto muito bom. Só que no fim das contas, a pessoa vai ver na primeira página, cara, tem um produto lá muito mais barato do que todos os outros. Então vamos jogar um exemplo aqui para facilitar, por número. Tá todo mundo vendendo a R$100, tem um fulaninho vendendo a 60. Cara, a pessoa se trava por causa do fulaninho que tá vendendo a 60. Exato. Ninguém sabe se o cara tá queimando, ninguém sabe se o cara tá com estoque parado, ninguém sabe se o cara tá muito agressivo pra ranquear o produto. Ninguém sabe o que tá acontecendo. E daí, no final das contas, isso vira uma barreira pra pessoa não colocar o produto na conta. Exato. E perde muita oportunidade. Então, um ponto muito interessante que as pessoas têm que fazer é a média do preço da primeira página, né? Exato. Eu aprendi isso com a VDV há algum tempo atrás, né? Se a gente pegar... Isso aí tem história. Se a gente pegar anúncio isolado, cara, não vai funcionar, nada vai dar viabilidade, a gente não vai conseguir entrar em produto nenhum. E isso independente se o cara é iniciante ou então se o cara é avançado. Se você olhar sempre para o menor preço da primeira página e quiser ganhar o menor preço, às vezes o cara vai estar queimando, você não vai conseguir. Então é o que não fazer também na análise de mercado, né? Tem um mais profundo aí do menor preço. Não sei se vocês já viram. Eu fiz uma mentoria esses dias
E aí eu pedi pro cara repetir o processo que ele tava fazendo. Porque ele falou, não tem preço, não tem como, você tem que me provar. Eu falei, não, vamos fazer o reverso. Me mostra como que você tá fazendo o seu processo. Então ele pega lá, vou vender caneca personalizada. Então ele joga lá no Mercado Livre, caneca personalizada. Ele olha pra primeira página, não satisfeito com o melhor preço da primeira página, ele filtra o menor preço. E aí ele fala, pô, tem um cara vendendo a 5 e meu fornecedor me vende a 10. Como que eu vou vender esse negócio? E aí eu falei, entra nesse anúncio de R$5 aí, vê se tem alguma venda. A conta não tinha venda, não tinha reputação, não tinha nada. Falei, agora faz o reverso. Vai lá, vê a primeira página e vê um dos mais posicionados que estão mais caros do que você imaginava. Ah, tem 1.000, 5.000, 10.000 vendas. Falei, então, o que você enxerga com isso? O cara que tem o menor preço é o que vende ou é o cara que está mais bem posicionado? Sim. E aí o cara começa a entender. Depois explica o rodízio da primeira página. Depois explica a média de preço. Depois explica que o mercado... Eu dei o exemplo nosso de dezembro na última Hot City. Falei, cara, se a gente que está no mercado há 7 anos, a empresa fez 2,6, 2,5 milhões em um mês. Para nós faltou estoque em dezembro. Você imagina os outros vendedores que estavam na primeira página. Muita gente ficou sem estoque, aquilo ali virou uma loucura, um ciclo sem fim de novos vendedores entrando e tal, e o preço, então, não foi o fator primordial. Então, assim, tem ainda o erro mais profundo, que é o cara do menor preço. Exato. O cara do menor preço. E aí, acho que, assim, vale comentar, e até vocês tinham dado um exemplo antes ali no bate-papo, sobre alguns produtos que são realmente alerta. Tipo, não entra porque são os itens saturados, né? E geralmente são os itens divulgados, que foram pro Instagram, que foram parar no YouTube, enfim. Dá alguns exemplos aí do que vocês já viram na jornada. Eu sempre posto um ou outro lá, mas vale também trazer a visão de vocês, como vocês identificam se é a cilada, se é o produto saturado, porque um dos receios do vendedor é isso, né? Cair na cilada, colocar na conta e não vender. E o saturado traz isso, porque ele vende muito, mas ao mesmo tempo ele não é viável. O que vocês analisam para identificar esse ponto específico? Para falar a verdade, quando a gente identifica um produto saturado, a gente procura sempre identificar a quantidade de venda do anúncio, o tempo do anúncio. O anúncio tem muito tempo, muita venda. No final das contas, você tem que olhar, de fato, mais anúncios, né, da primeira página, olha a segunda. Discrepância muito grande de preço. Às vezes o cara está vendendo muito caro, o outro está vendendo muito barato. Isso também é um alerta de produto saturado. Exemplo disso, claro e clássico, é a maquininha Dragão, né, gente? Exato. Pelo amor de Deus, não tem como. Ruim. É claro, existe um ser humano na Terra que ainda consiga vender, mas assim... É que o pessoal olha lá o número de vendas, o tanto de vendas que tá saindo, o faturamento. Fica muito evidente, né? Porque tem ela a R$12 no final da página, eu li esses dias. A R$12 e tem ela a R$79. E aí o cara de 79 vende, o cara de 12 vende, mas é muito discrepante, fica mais evidente. A gente tem que entender que existem produtos que o tempo dele passa. Algumas pessoas, elas se mantêm naquele produto, vai ganhar dinheiro, mas quem entrar e jogar dinheiro no ralo, né? Por exemplo, câmera lâmpada. Câmera lâmpada, o pessoal faz milhões e milhões de reais câmera lâmpada. É um produto que é para todo mundo entrar? Não. Exato. Isso é muito claro. A gente não pode ficar se comparando com a grama do vizinho. Ah, o influencer falou que vende milhões e milhões e milhões de câmera lâmpada. Tá bom, então deixa para ele. Faz o seu trabalho, analisa o mercado e põe. Sabe por quê? Porque esse produto bom, ninguém dá a senha dele na internet, nem em lugar nenhum. Produto bom, a pessoa guarda 7 chaves. Então a gente não pode, de forma nenhuma, estar sempre buscando facilidades. A análise de mercado, ela tem esse ponto. A pessoa, ela quer olhar no Instagram, quer olhar no TikTok, quer olhar no Facebook, atalho, né? quer procurar em qualquer lugar. Aquilo que já dá certo e só coloco aqui e vinga. Menos fazer análise de mercado. Exato. A pessoa perde tempo para fazer tudo. Olhar em todo lugar. Pesquisa até no chat, me fale produtos para colocar no e-commerce. Mas ela não faz uma análise de mercado. O tempo que ela está perdendo procurando a informação fácil, se ela estivesse analisando, às vezes ela tinha achado produtos como o Marcelo falou, tapete de crossfit, uma almofada que ninguém imaginou que venderia e vende. E ela vai fazer com que aquele produto, ela venda só, aumente a margem. Porque se você pega um produto saturado, você tem que queimar ele. Se você pega um produto analisado que tem pouca concorrência, você vai vender só, sua margem vai ser mais alta, seu negócio vai ser mais saudável. Né? A ideia não é faturar, a ideia é ganhar dinheiro, né? Então, eu acho que o produto saturado, ele é muito perigoso, mas ele é muito fácil de identificar, né?
É mais por conta disso que você falou, isso se encaixa perfeito. A gente tem outros exemplos aí, afiador de faca, tem vários produtos, mas um ponto importante também para quem está analisando o mercado é a experiência do cliente, né? A gente dá uma olhada lá como que tá a avaliação desse produto, porque às vezes a gente pega um produto que tá vendendo bem, só que tem uma avaliação muito ruim, vai prejudicar a sua conta. E tem vários casos assim também, Tem né? vários O produto casos. vende muito, mas a experiência é muito ruim, as avaliações já te entregam isso, né? Exato, então é bom analisar tanto o produto quanto o que as pessoas estão falando desse produto. E as pessoas vão falar. O cliente ele é muito sincero sobre o produto que ele está comprando. Então isso é importante, porque senão vai aumentar a sua despesa com devolução, não vai fechar a conta e a sua conta também no Mercado Livre vai ficar ruim. Vai e dar muito você trabalho de recuperar. pós-venda Exato. também, né, cara? Exato. Então são pontos importantes que tem que analisar. E produtos de hype tem muito isso. Por exemplo, câmera lâmpada. O tanto que tem de reclamação em câmera lâmpada, porque é um produto difícil de se instalar, não é qualquer pessoa que instala, mas vende muito. Só que aí também tem a dor de cabeça desse produto. Por exemplo, câmera lâmpada é um produto que tem uma demanda muito grande, qualquer pessoa consegue entrar, porém tem que saber fazer um anúncio muito bem feito e tem que identificar o que você quer para sua conta naquele momento. Se você quiser fazer uma movimentação, pega um produto que tem uma demanda alta, que você consiga vender, faz a movimentação na sua conta e sai. Ele é um produto temporário, uma estratégia temporária. É uma estratégia. Então, essas estratégias, a pessoa tem que identificar elas. Porque, não tô no full, muito do tô momento iniciando da conta, né, que a gente e tal. conversando. O que eu posso fazer? Você tem que tracionar a sua conta, você tem que fazer com que ela venda. Depois que você fizer com que ela venda, vai ativar o full e daí você coloca outros produtos, né? Então, assim, você tem que identificar também o momento da sua conta. Sim, tudo é contexto. né? Tudo é contexto. Mas tem muitos produtos que são, de fato, produtos que é impossível colocar na conta independente do contexto. Cara, tem um negócio que você trouxe que eu acho que é muito importante em relação à margem. Porque a gente falou, né? A análise de mercado precisa de empenho, precisa de método, dedicação, tempo, suor, etc. Mas o que é a contrapartida disso, né? Por que vale a pena fazer análise de mercado bem feito? E uma coisa tá na resposta que vocês falaram lá no comecinho do podcast, né? A margem de vocês. Eu tenho um vídeo no Instagram que tem lá uns 400, 500 comentários, e grande parte deles beleza, o faturamento desses caras, mas e a margem? E a margem? E a margem? É muito difícil um cara do físico acreditar na margem que é possível fazer desde que o trabalho seja bem feito através dos marketplaces, Mercado Livre, uma operação bem mais enxuta, como uma margem que vocês estão fazendo. Você pegar um varejo tradicional, a galera não consegue bater nem essa margem, às vezes, no físico, dependendo da operação. E isso dá para fazer no online, desde que a gente faça muito bem essa análise de mercado. E aí eu queria que vocês olhassem pelo lado do cara. O cara do físico, o cara que está comparando o negócio que ele acha que não dá margem, né, no Mercado Livre, nos marketplaces, e o que ele deveria pensar e fazer, agir para que ele viabilize esse negócio na cabeça dele, para que ele dê o primeiro passo e fale, realmente, dá para fazer margem, né, no Mercado Livre, nas vendas online, desde que eu saiba fazer análise de mercado. O que vocês dariam de dica e daria de direcionamento para um cara que está mais ou menos nessa linha, sem acreditar na margem que a gente consegue fazer dentro do mercado? Vamos lá. Cara, o que eu daria de dica para essa pessoa é o tempo que você puder se dedicar em analisar mercado, porque assim, a gente vai ver muito produto. Vai passar muito produto na nossa cabeça, vai passar muito catálogo. E se fosse fácil encontrar produto com margem, assim, produto que o fornecedor, importador está trazendo, qualquer pessoa encontraria. Por quê? É a facilidade. Olhei o catálogo, achei. Pum. Não, é a insistência em analisar muito bem o mercado, em analisar muito bem aonde você está entrando, qual que é o tipo de categoria que você está entrando, qual que é o tipo de produto, entender o produto que você está entrando, para aí sim você ter resultado nesse produto. Por quê? Entra muito naquilo que eu falei também de relacionamento com o fornecedor. É você ter acesso a esses produtos, ter acesso a essas negociações e também já projetar isso. Eu tô num nível hoje agora que eu consigo comprar uma caixa. É muito que a gente estava falando no dia do Hot Seat também. E você tocou naquele ponto cara, eu tô negociando uma caixa agora, mas e se eu negociar um volume maior de caixa? Qual que é o meu acho preço? Que é aí que eu quero que você entre, porque dedicação a gente entendeu que tem que ter, tem que puxar, mas o que dá para fazer no nosso mercado que nem você
além da análise de mercado, dedica muito tempo, mas coloca muita estratégia, energia, dedicação no relacionamento com o fornecedor, na negociação, no apertar a mão do cara, enfim. E na prática, o que o cara pode fazer a partir disso? O que são as estratégias que você aplicou, por exemplo, para que ele também consiga extrair uma margem maior? Porque na negociação também tem muito dinheiro, né? Na negociação é onde mora o dinheiro, né? Na verdade, eu acho que quando a gente conseguiu ter uma abertura maior de margem, foi a partir do momento que a gente criou esse relacionamento. Que foi a partir do momento que eu fui até o fornecedor e não só se prendia em um fornecedor só. Eu fui buscar mais fornecedores. Eu saí, levantei a bunda da cadeira, vou lá para São Paulo, não conheço ninguém, mas eu vou entrar loja por loja para entender o que esses caras têm de produto. E através disso eu fui criando o relacionamento com o fornecedor e através disso eu fui criando não só o relacionamento, mas eu fui conseguindo trazer esses produtos para dentro do meu negócio. Então foi o relacionamento, foi o levantar a bunda da cadeira que foi assim que eles foram trazendo essas oportunidades para dentro do meu negócio. Foi assim que eu fui conseguindo extrair o que eu consigo do meu fornecedor. Porque eu bato muito nessa tecla de relacionamento, porque eu lembro na primeira vez que um dos meus principais fornecedores, que eu fui conversar com ele. Ele me mostrou o catálogo, olhei o catálogo, analisei o catálogo, não fecha. Então preciso entender o porquê que não está fechando. Foi aí que eu fui atrás dele e fui entender que o catálogo normalmente é para qualquer pessoa que vai atrás. Mas se você aprofundar mais com o relacionamento, eu tenho 20% de desconto no catálogo. Mas ele não abriu isso para mim na primeira vez. Por quê? Eu não tinha esse certo relacionamento. Eu não tinha apertado a mão, tinha entrado em contato com ele pelo WhatsApp, por exemplo. Cara, isso pra quem tá começando é ouro. Isso é Ouro ouro, pra caramba. ouro, ouro É puro. aí mesmo. Cara, porque o que acontece? Você tem que se coloca no lugar do fornecedor. Chegou uma pessoa que você não conhece, você nunca viu na vida, você, no lugar do fornecedor, você daria desconto, melhores condições, comprando pouco e ainda com prazo? Estão filtrando já, né? Então, cara, não faz sentido. Então, assim, eu acho que quando você bate na porta de um fornecedor e você começa a ter uma relação com ele começa a ver que não é um golpe, que não é uma pessoa tentando passar a perna nele, que é uma coisa que tem muito no mercado, que não é alguém, que é voo de galinha, que vai começar e já vai parar. Você aparece muitas vezes pro fornecedor, já vi muito Marcelo pagando almoço pro fornecedor. Você estreita esse relacionamento, esse cara fala, pô, eu encontro lealdade nesse parceiro. E a parceria não é só pra você obter desconto, né? É uma via de mão dupla. Exato. Então, você começa... A hora que você pega o catálogo, acho que é o começo da jornada com o relacionamento, né? Uhum. Porque muita gente acha que vai bater o olho e falar, pô, esse preço desse catálogo não funciona, não tem nada aqui. Mas é aí que começa o jogo, né? É aí Exato. E até, fazendo um adendo, é muito importante isso, porque às vezes você, encontrando o fornecedor ou pedindo preço, pedindo uma caixa, ele vai achar que é só mais um. Só vai ser mais um que provavelmente daqui pra frente vai vir falar pra mim, pô, aquele produto que você me vendeu não saiu. Não, tem que fazer essa construção. Por isso que é o importante a análise de mercado. Sim. Você confirmou que esse produto, cara, eu tô com 10, 11% de margem, mas se eu comprar maior volume eu vou aumentar a minha margem, então eu preciso investir nesse fornecedor. É a visão que vem da análise, né? Exato, é a visão que vem da análise, porque aí você consegue projetar. Porque muitos fornecedores, como que eu lidei também? Eu falei, cara, eu quero vender esse produto, eu vendo no Mercado Livre, minha margem é muito apertada e eu tenho concorrente vendendo muito mais barato. O que você consegue melhorar para mim? Ele já não tinha aberto o desconto, mas com base nessa minha sinceridade pro cara, ele já falou, cara, vamos melhorar aqui, consigo melhorar R$1 para você. R$1 para nós já melhora. Cara, porque eu acho que tem os dois pontos, né? Depois eu vou passar a bola num ponto específico que a gente conversou pessoalmente uma vez e marcou, quero que você trabalhe nisso daí. Mas do preço, né? Muita gente morre no primeiro preço. E aí, o Gabriel mesmo falou no último Hot Seat do clube, falou, cara, vocês não... E ele falou, descendo a madeira na galera no Hot Seat. Vocês não correm atrás de fornecedor, vocês param no primeiro fornecedor. E era verdade. Exato. Vocês dedicam tempo, às vezes, fazendo até uma certa análise, mas... O primeiro fornecedor separa, porque primeira coisa, tem o preço de custo do fornecedor atual e o preço de custo futuro. Uhum. Negociação de caixa, relacionamento, quanto que eu pagaria se eu comprasse X. Porque o cara fala, eu quero comprar 5 canecas. Pô, o preço de 5 canecas, você chegou agora, você não vai sentar na janelinha, né? Mas quanto que custaria se eu comprasse 5 mil peças? Então tem a primeira negociação. Segunda coisa, o nosso mercado tem muito produto que é genérico, né? Então eu vendo um produto que tem importado pelo Gustavo, pelo Douglas e pelo Marcelo. Exato. Então tem mais de um fornecedor de um mesmo produto. Aí o cara bate no primeiro fornecedor, pô, não tem o preço. E aí ele mata aquele produto. Poderia ver no Douglas quanto que custa, no Gustavo quanto Exato. que custa. E até aqui ele entender, pô, realmente, se os 3 estão vendendo, tem preço, tem mercado, dá para validar esse negócio. Então, tem várias camadas que o pessoal não percorre, né?
falta muito esse negócio de dar o próximo passo. Profundidade, de acho que é a palavra, cara. Cara, de profundidade de preço, profundidade de relacionamento, etc. Então, assim, acho que esse ponto do relacionamento é uma coisa que quem vem do físico tem um certo relacionamento, mas poderia, com a análise, mais uma profundidade de relacionamento, fazer mais margem. E tem um outro ponto que eu acredito muito ser um diferencial que dá muita margem, que você já falou comigo no pessoal, eu acho que vale trazer. Subcategorias. O que vocês olham na prática, o que chama atenção e o que vocês fazem em subcategorias que geralmente mostram produtos que muita gente não está vendo? Rapidinho, complementando a pergunta do Hugo, alguns produtos que o Marcelo falou do passado dele aqui, produto que a gente não vê ninguém indicando, não vê ninguém fazendo festa, ninguém falando no Instagram. E até o ponto que eu ia perguntar isso também, cara, é muito, muito interessante. Tipo assim, cara, vocês falaram de produtos que são completamente fora da curva, que moram muito provavelmente, na maioria das vezes, nas subcategorias. Então, cara, como que vocês usam, né, esse raciocínio da subcategoria para achar esses produtos que a maioria das pessoas não tá olhando, não tá vendo e não tá achando essas oportunidades? Basicamente a gente entender que dentro das categorias principais vão estar, assim, tubarões do e-commerce, né? Então, assim, é muito difícil de você competir com os caras. Então, você vai destrinchando as categorias e quanto mais fundo você chega, mais tem ouro. É uma mina. Você tem que entender as categorias do e-commerce como uma mina. Quanto mais você cava, mais chance de você ter um tesouro nela. Já ouvi falar uma vez que oportunidade não tem placa, cara. Oportunidade não tem placa indicando, é esse produto aqui, ó, cara. Você tem que aprofundar o que você tá falando, pô. Exatamente. Pra falar a verdade, eu sempre gostei muito de subcategorias, eu falei pro Hugo. Cara, e é incrível. Quanto mais você se aprofunda nas subcategorias, e hoje tem muita ferramenta para isso, tem a John Pulse, tem a Nubimetrics, que é muito boa para isso, tem muita ferramenta para isso, então você já tem um nicho específico, cara, vai descer nas subcategorias dela que você vai encontrar muita coisa boa, e provavelmente você tem o fornecedor dela já, né? Se você não tem o fornecedor, você pode extrair isso de uma outra forma, né? Mas principalmente, a partir do momento que você começa a pegar subcategoria, você começa a dominar produtos que não tem ninguém vendo. Por quê? Porque o pessoal começa a parar nas categorias maiores, né? Então, assim, as pessoas começam a olhar, e eu acho que isso também é um erro do iniciante. Você começa a olhar produtos que faturam 200, 300, 400, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Pô, se eu for descendo essas subcategorias, se eu encontrar um produto que tenha uma demanda de 50 mil reais e eu pegar 10%, não é melhor do que eu ficar disputando o produto de 3 milhões e não conseguir pegar nada, ter que jogar minha margem lá embaixo? É muito melhor. O iniciante ele tem que ter na cabeça simplesmente o processo do produto muito bem claro. O produto ele é X. Ele fatura 50 milhões, 100 milhões por mês, por ano. Ou então ele fatura 100 mil por mês, 100 mil por ano. O que eu posso fazer? Se eu pegar 10% do mercado e trazer ele para mim, é viável? Se você conseguir competir com a concorrência, traz para você. Dificilmente a concorrência ela vai querer tomar esse pedaço seu. Né? Porque assim, a gente tem que entender um ponto muito específico a respeito da subcategoria. Subcategorias tem muitas das vezes pessoas que têm um nicho de produto um pouco maior. Então é pessoas que têm produtos divididos, né? Quando a pessoa entra em subcategorias, ela entende o seguinte: é melhor eu ter 5 produtos faturando 2 mil reais do que um só faturando 10. E isso é muito interessante, quando a gente começa a entender a respeito da subcategoria, né? Cara, é muito forte. Eu gosto de dizer pro pessoal, e aí trago alusão também, de que o ouro a gente não cria, né? A gente remove as pedras e vai encontrar o ouro. E subcategorias é um negócio que eu fiz sempre lá de trás também. Por exemplo, na primeira operação a gente mexia muito com utilidade doméstica, principalmente para cozinha, né? Lá na Baita Shop. Então, cara, na prática mesmo, pegava lá a categoria de casa, móveis e decoração, que é gigante. Se você abrir a categoria casa, móveis e decoração, você vai ver só os big players lá, vendendo panela de pressão, vendendo os móveis, vendendo grandes coisas para casa, um faturamento multimilionário, mas não dá para entrar.
Aí depois você entra na subcategoria de casa, móveis e decoração, que é cozinha. Ainda é um mercado muito grande, você vai pegar panela de novo, você vai pegar grandes mercados, não vai conseguir entrar. Depois de cozinha tem utensílios de cozinha, que é uma boa subcategoria, mas ainda tem produto ali de multimilhão de faturamento, que pode haver oportunidade, mas depois de utensílios de cozinha, tem mais 1, 2, 3, 4, às vezes 5 ramificações. Então eu abria, cara, todas, pegava utensílios de cozinha em diante e abria todas. E aí do nada abria lá, por exemplo, um que a gente já vendeu, escamador de peixe. Cara, eu já imaginei na minha vida vender um escamador de peixe? Porra, nenhuma. Mas tinha, tipo assim, sei lá, 15 mil de faturamento na época, era baixo, mas se olhava a primeira página do produto, só tinha uma pessoa, não tinha ninguém no full, e não tinha nada bem feito, era uma foto e não tinha nada naquilo ali. Então, tipo, tinha muita margem, tinha muita possibilidade para estar na primeira página. No primeiro dia do produto, tinha uma baita de uma viabilidade. Naquela época, um faturamento de 15 mil, dividido por 2 ali, era 7, 7,5 cada um, já faria um baita do estrago numa conta nova. E entrava. E ia achando muito produto assim, e depois disso encontrava mais fornecedores. Então, assim, sempre tem ouro na subcategoria. E a galera não explora. João Pulse, por exemplo, você vai abrindo lá, com 5 cliques, você tá vendo os mais vendidos, os melhores vendedores. E sempre dentro dos melhores vendedores, o cara não tá colocando muito produto besteira lá. Ele tem uma coisinha ou outra a mais que você não tava olhando que ele tá acertando. Então, assim, tem muita coisa, né? Se a gente parar para falar de análise de mercado, tem várias coisas que a pessoa pode explorar. E é bacana que a gente já deu ali algumas dicas bem práticas para a turma, né? O que eu queria puxar aqui, turma, aqui vocês hoje resolvem também uma dor de mercado, né? Hoje vocês conseguem ter essa visão do que tem de análise de mercado e conseguem ter muitos bons contatos com os fornecedores, principalmente os chineses, né? O Gustavo falou que o Marcelo paga o almoço pro chinês, mas tem muito chinês que paga o almoço pro Marcelo, né? Exato. Ele ganha almoço toda semana dos chineses ali em São Paulo. Então, tem realmente os dois muito contato e vocês também conseguem solucionar essa dor reversa, né? Analisar mercado e trazer não indicações de que você deve vender, mas o que está tendo de alertas positivos no mercado que o cara às vezes pode entrar. O que é, como que funciona, o que vocês estão fazendo nessa distribuidora que nasceu do clube, né, que nasceu do nosso grupo seleto aí, os caras fazendo sociedade, estão arrebentando juntos e que vocês estão prestando um serviço exclusivo para a galera da VDV. O que vocês estão fazendo? Qual que é a visão de vocês? Qual que é o diferencial? Explana para a turma aí para eles entenderem o que é de fato essa distribuidora que eu vejo como um serviço que agrega demais para quem principalmente está começando e escalando. Show. A distribuidora, a gente quis trazer realmente essa solução dessa dor imensa que a gente tem no mercado, né? Eu já passei muito por essa dor, que é ficar perdido. A gente não sabe qual produto vai vender, aonde a gente vai encontrar esse produto e principalmente para quem está começando não ter os acessos aos fornecedores. Então, quando a gente pega um catálogo para analisar de um fornecedor, falando para quem está começando, a pessoa olha aquele catálogo com 100 páginas e fica assim, o que eu vou vender? Escrito em chinês. Escrito em chinês e às vezes sem preço que você precisa perguntar pro chinês lá. É até difícil essa comunicação e a gente quis trazer essa facilidade. É difícil o cara chegar nesse preço com escrito mandarim, né? É muito difícil os caras chegarem. Exato. Isso aí já é geralmente a última camada, né? Exato. É difícil chegar. Então a gente viu realmente essa dor das pessoas que estão buscando o produto para vender e não têm o acesso, não tem o produto e não tem basicamente a experiência de fazer uma análise de mercado. Porque o que a gente quer trazer para a distribuidora? Realmente é essa facilidade das pessoas analisarem um produto que a gente tem dentro da distribuidora, que realmente são produtos que têm forte potencial para vender dentro do Mercado Livre e meio que fazer um filtro da bagunça que tem no mercado. Porque a gente conhece outros lugares que divulgam vários produtos e não tem essa pré-análise antes, que é muito importante. Porque aí a gente realmente vai vender um produto que tenha recorrência para a pessoa. Ela não vai comprar só uma vez. Ela pode comprar e recomprar estoque. Porque esse produto realmente foi analisado por nós, foi feito esse filtro de tantos produtos que existem no mercado e a gente quer trazer esses produtos que a gente analisou e que tem forte potencial para a pessoa vender na conta. E em paralelo a gente viu uma dor forte de pessoas que, poxa, cara, tá ficando muito caro o meu frete, esse produto para mim chegar aqui, eu sou do interior, tá ficando muito caro e eu já tô no full. O que vocês podem me oferecer? A gente tem uma facilidade de fazer o frete para essa pessoa, que é o chamado Pacto Full. Então a pessoa ela tem essa facilidade de encontrar um produto para ela vender dentro da conta dela e também preparar esse produto para entrar dentro da conta dela também, que é a Pacto Full. Então a gente tem o produto e tem a facilidade para esse produto chegar na conta dela.
Se o Dogão quiser complementar, o Dogão ele vê muito essa dificuldade dos clientes, inclusive por conta de frete. Porque às vezes não vai fechar a conta, a gente já trabalha com uma margem apertada dentro do nosso mercado, então a gente tem o produto que é facilitado lá, o produto analisado, e às vezes para chegar do outro lado de São Paulo, por exemplo, no interior de São Paulo ou até em outro estado, esse produto vai ficar caro por conta do frete. Tá, então, só para a gente deixar ainda mais claro para a turma como funciona. Basicamente, vocês já têm um filtro, né, de mercado, já fazem uma análise de mercado prévia, pensando num catálogo de vocês na distribuidora, de vários produtos que já são especificamente analisados para vender no Mercado Livre, para o cara selecionar dentro de um filtro que vocês já fizeram. Exato. E esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E se o cara precisar, ainda vocês mandam direto pro full? Exato. É isso? Como que Exatamente. funciona isso na prática pro cara lá da ponta? Pra falar a verdade, a gente filtra um produto, e isso faz com que o cara saia um pouquinho das ciladas de produto que está saturado, né? Então a gente faz uma filtragem, como você acabou de falar, tem demanda, viabilidade e posicionamento, a gente faz a parte de demanda e viabilidade. Posicionamento é a estratégia do seller fazer. É contexto né? de cada um. É, contexto de cada um. Então, a gente fazendo a demanda e a viabilidade do produto, a gente coloca na conta. A gente colocando ele dentro do nosso catálogo, dentro da nossa distribuidora, a gente vende exclusivamente para o pessoal da VDV, né? Foi uma parceria muito legal, que isso agrega muito tanto para o pessoal da VDV quanto para a gente, né? A ideia justamente é sanar uma das maiores dores que a gente teve, inclusive, quando a gente começou, né? A nossa dificuldade que tinha de achar fornecedor, a gente tinha muita dificuldade também em análise de mercado, porque é algo que é um contexto do iniciante, ele tem que passar por essa dificuldade. Então, a gente traz isso, o seller ele tem a oportunidade de comprar com a gente, e depois que ele compra com a gente, por exemplo, o Mercado Livre está fazendo muito de mandar o seller para um CD muito longe da casa dele, né? Então ele teria que pagar um frete e a coleta ainda ficaria muito cara, porque está muito longe. Por exemplo, tem gente que é de outro estado e está mandando para o CD de São Paulo. Então, se o seller compra com a gente e ele ainda fecha o serviço de Pacto Full, ele não pagaria o frete para casa dele para depois mandar para o Mercado Livre. Que seriam 2 fretes à toa, basicamente. Seriam 2 fretes à toa. Então, ele paga o Pacto Full e ainda economiza. Porque ele pode pagar o Pacto Full, a gente prepara toda a mercadoria para ele só precisa mandar a etiqueta para a gente e a coleta passa na nossa empresa. Então, basicamente, o cara já tem o produto, a etiquetagem, a preparação e o envio pro full, ele já recebe a mercadoria dele disponível na conta dentro do full. Exatamente, a gente faz a pré-filtragem do produto, demanda e viabilidade. O seller compra da gente, depois que ele comprar da gente, a gente prepara o full para ele e ainda envia. E tem um bônus que a gente fez, né, por causa da parceria com a VDV, que é bem legal. Se tiver mais pessoas dividindo o mesmo frete, a gente dá uma bonificação para a próxima compra. Então ele tem que pagar X de frete. Tem mais gente dividindo o frete com ele. Mais gente levando para o mesmo full que ele. A gente divide o frete e daí a bonificação fica para a próxima compra. Isso absurdo. é até uma estratégia que a gente usou, porque realmente a gente sabe que vai ter uma demanda legal das pessoas que querem essa facilidade. Porque muita gente, cara, tô começando agora, minha conta já tá no full, eu trabalho e ao mesmo tempo eu tô tendo essa renda. Só que eu não consigo ter esse tempo de comprar o produto, esperar o produto chegar, porque você já perde um tempo para esse produto chegar. Depois eu tenho que preparar esse produto e depois que eu preparo, eu tenho que esperar a coleta do Mercado Livre e vir buscar na minha casa. Não, você vai ter a solução tudo num lugar só. Você vai ter a compra do produto, você vai ter a preparação desse produto e você vai ter o envio para o Mercado Livre, que você pode enviar tanto por coleta, buscar lá no nosso centro de distribuição, ou até mesmo a gente leva esse full para você, porque vai ter outros clientes que vai para o mesmo CD que você. Então você vai ter um rateio de frete. Não, cara, é absurdo, porque além do tempo, né, de tudo que o cara vai economizar de tempo, qualquer centavo que ele economizar no começo de uma operação é muito bem-vindo, né? Principalmente quem está com orçamento mais apertado. Mais uma dúvida polêmica. Vocês não vendem os produtos que estão na distribuidora? Não vendemos. Nas nossas contas, nós não vendemos esse produto. Então, eles são filtrados, eles têm a Exatamente. análise, têm toda essa facilidade, mas, por exemplo, vocês não estão competindo com esses caras. Não faz nem sentido para o nosso negócio. A gente busca esses produtos realmente para vender para as pessoas que
estão começando, ou as pessoas que já estão vendendo no Mercado Livre, que não faça conflito com a nossa conta. Boa, importante. Quando você fez minha mentoria? Quando que eu fiz? Quando? Você lembra? Que ano que foi? A primeira mentoria eu fechei em dezembro de 23. Iniciei basicamente por causa das festas em janeiro de 24. E fui até o meio de 25. Bom, então olha só, você vai conseguir comparar bem. Acho que em anos de mentoria você está até antes que o Marcelo chegou. Você sabe como é que era. E você teve um baita resultado, tem o resultado que você tem até então. Hoje, o cara entra na mentoria. Olha só, o cara entra na mentoria. A gente dá o PDF do passo a passo listado do que ele vai fazer no detalhe das primeiras 10 a 30 vendas. A gente bota ele com selo de consultoria certificada e acelera a entrada dele no full. A gente passa eles para vocês, que são exclusivos da VDV, com um produto analisado, que pode depois ser mandado direto para o full. Quando ele for fazer o anúncio dele, tem um módulo completo do Gustavo de IA, que ele cria o anúncio em menos de 5 minutos. Se ele não quiser utilizar IA, a gente tem um pacote completo de layout personalizável para o cara só jogar no Canva e puxar as fotos ali para dentro do anúncio. Aí tem todo o método passo a passo mastigado do Ads e o cara não precisa nem etiquetar o negócio, etiquetar o produto e às vezes se ele não analisar mercado ele já vai ter muita coisa boa ali com vocês. Então, compara com o que você teve aí alguns anos atrás. Dá pro cara ter resultado ou não? Cara, 100%. É impossível É o só cara... se ele não quiser, né? Pra falar a verdade, é difícil ele não ter resultado, né? Ele tem que se esforçar para não ter o resultado, né? Porque, assim, é como se você montasse toda a estratégia da empresa para ele e falar, só toca. Só faz. Porque você não precisa de nada. Porque, assim, você tem toda a estrutura da VDV, que hoje é muito mais parruda do que na minha época. Pô, na sua época era eu, Jennifer e Vitória, no máximo. Eu lembro até hoje quando eu fechei Suporte era o suporte, eu era o financeiro, era tudo. Quando eu fechei a mentoria, apareceu o anúncio do Hugo, eu peguei, mandei lá, Hugão, preenchi o formulário, eu tô só esperando ansioso aqui pra ver se alguém me chama. Vambora, era assim. Aí veio a Jennifer e aquela loucura, né? Loucura boa, digamos assim, né? Vídeo aula e tudo mais. Hoje ele tem todo um ecossistema por detrás dele. Exato. Né? Na minha época, era muito mais difícil na parte de ferramenta, né? Antigamente, as ferramentas não eram tão complexas. Bem menos informações. Né? Era muito mais no escuro do que hoje. Hoje você tem as ferramentas que facilitam muito. Você tem todo um ecossistema por detrás que faz com que da análise até, para falar a verdade, a aprovação da análise que a gente faz, basicamente, se ele comprar da gente, né? Porque a gente já fez a pré-análise. Ele vai analisar o nosso produto, aprovar a análise, comprar o produto e a gente entrega para ele. E aqui ainda eles recebem realmente a aprovação do especialista se o produto vale a pena para ele ou não. Então, tipo assim, cara, vai e faz. É porque parece estranho, né? A gente fala, você tá falando isso porque vocês estão vendendo, é a mentoria de vocês, etc. Mas é só comparar os anos, cara. Você pega que a mentoria é desde 2021, 22, sei lá, e desde lá, na forma mais simples dela, tem muita gente que teve muito resultado. E aí eu fui gravar uma aula esses dias, eu me impressionei com a entrega. Eu falei, caraca, gente, tem tudo isso pro cara? É sério que vocês criaram tudo isso aqui? Layout personalizável, pacote, não sei o que lá, IA, blá, blá, blá. O cara, o que antes eu demorava 1h30 pra fazer um anúncio com foto, etc. O cara faz em 5 minutos, a análise tá pronta, a gente valida a análise. E tem 70 pessoas na equipe, então de 3 pessoas para 70 pessoas, realmente é uma robustez muito grande do processo. E ainda vocês vão lá e preparam o negócio pro cara. Então, assim, tá fácil de ter resultado, né? Um ponto que eu queria que vocês trouxessem também, que é importante clarear pra galera, sobre um serviço que vocês fazem que ainda tá dentro de logística, que às vezes pelo nome o pessoal fica meio confuso e tal, mas eu queria que vocês explicassem no detalhinho aí, igual foi o do Pacto, como que é o Prep Center. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que estão em outros estados, a logística está complicada, está no interior, às vezes, de Minas, interior do Paraná, enfim, e não tem a melhor logística que a gente sabe, todo mundo sabe. É o eixo São Paulo, a mais forte. Como que funciona o Prep Center? Ele está conectado a essa questão do Pacto Full, da distribuidora, sim, não? Como que funciona? Bom, o Prep Center, ele é muito importante e estratégico, principalmente para essas pessoas que, por exemplo, eu sou do Espírito Santo e o meu full foi localizado em São Paulo. Não tem como você ficar transacionando essa mercadoria de Goiânia para cá, que você vai ter muito custo com frete. Então, o Prep Center nada mais é que um estoque dentro do nosso centro de distribuição. Então, a sua operação ela vai estar em São Paulo, vai estar muito bem localizada
e você pode comprar tanto da nossa distribuidora e também comprar de outros fornecedores e transacionar essa mercadoria até o nosso CD. Nós temos casos lá no Prep Center de clientes que temos clientes de Goiânia, temos clientes do Sul, temos clientes do Espírito Santo, temos clientes de outros estados que estão utilizando esse Prep Center, porque isso estrategicamente é muito bom. Você não vai ter custo com o transporte do seu estado matriz, vamos dizer assim, do estado que você está com o CD do Mercado Livre. Então, estrategicamente, a gente faz o quê? A gente faz esse cuidado com o seu estoque, esse cuidado com os seus produtos e você já tem uma operação para preparar esses produtos para enviar para o Mercado Livre. Então, a gente tem o controle de estoque, a gente tem a preparação dessa mercadoria, a etiquetagem dessa mercadoria e também, se você quiser, a gente tem a opção do frete dessa mercadoria também. E a gente cobra um valor para você armazenar esse estoque com a gente. Caraca. E isso é interessante falar, né? Quando a gente está falando a respeito de Pacto Full, a gente faz o Pacto Full, que é o serviço de etiquetagem, mandar para o Full, não somente dos produtos que a gente trabalha. O cara pode comprar de outro fornecedor, manda pra gente, a gente faz e manda o envio para ele. Vocês do podem Full. triangular a mercadoria para ele. Exatamente, porque às vezes o cara é de um outro estado, ele compra mercadoria no centro de São Paulo, sai muito mais caro para ele mandar pro estado dele, preparar e depois mandar a mercadoria pro Full. Então ele manda pra gente, economiza o frete de outro estado, a gente prepara e manda a mercadoria da mesma forma. Então essas são as formas que a gente encontrou, os gargalos que a gente encontrou para justamente facilitar o processo do seller em si, né? Então é uma dor que a pessoa tem, é o frete, o custo do frete, às vezes sai caro e assim, perde muito tempo, né? Para falar a verdade, o que mais impacta é o tempo perdido, porque você comprou a mercadoria, vai demorar 3, 4 dias, 5 dias para ela chegar no seu estado, para depois você preparar, para depois mandar pro Full. E sem contar que isso, às vezes, esse custo desse frete, às vezes, inviabiliza, né? Inviabiliza a operação. Receber a mercadoria é distante, depois você mandar de novo pro Full, às vezes a coleta vem, mas é cara, às vezes você não tem coleta, aí você tem que contratar um caminhão ou levar por conta própria. Então, tipo assim, acho que isso atrasa o processo. Vocês falaram do timing, né? Da análise de mercado, botar o produto para ranquear. Mas isso, às vezes, também inviabiliza o produto, né? Então, tipo, esse serviço de vocês facilita o processo da pessoa comprar o produto, que já tem essa parte filtrada, e já direcionar isso pro depósito Full ali, sem ter esse intermédio de tempo, né? Dessa logística de ida e volta, né? Cara, já vai direto pro Full, já vai rápido, sem muita enrolação, vocês já têm um know-how para fazer isso. Então, cara, isso ajuda muito nessa questão até de não inviabilizar alguns produtos, que pode acontecer, dependendo do lugar que a pessoa tá, né? É só o cara fazer conta, né? Porque, exatamente. Assim, sai muito barato pela facilidade. Claro que um produto ou outro pode ser que em algum momento não dê a viabilidade conforme ele comprar direto, enfim. Mas na grande maioria é assim, né? Na média, entre Prep Center, entre Pacto Full, sai o quê? Centavos por pacote, alguma coisa nesse sentido, R$1, R$2 por pacote, mais ou menos numa média assim que o cara precificaria mais, por exemplo. Exato. Claro que varia de contextos, né? Mas o que seria uma média que o cara teria que precificar? Para ele ver o quanto que isso sai barato por toda a logística que é feita e o tempo que é ganho também. Dentro do Pacto Full, a gente está trabalhando com R$1 por etiqueta, que a gente faz toda a preparação, toda a conferência desse produto em relação à quantidade e mandar conforme o Mercado Livre solicita esse produto para entrar dentro do Pacto Full. Então, a gente, dentro do Full do Mercado Livre. Então, a gente pega essa experiência que a gente tem de preparação de Full, junta tudo isso, prepara o seu produto e envia. Então, a gente cobra uma faixa de R$1 por etiqueta. E ainda o cara pode usar o frete, e se o frete for conjunto, tem o benefício da próxima compra. Exatamente. Lá no final, pode ser que saia mais barato ainda esse preço por pacote, se ele colocar tudo num bolo. Exato, porque aí ele vai ter que calcular tudo isso. Porque ele vai ter que calcular para chegar no estado dele ou na cidade dele, porque a gente vê que o estado de São Paulo é gigante. Então, gigante. Se o cara colocar o frete que ele gastaria para chegar esse produto dentro da casa dele, a preparação, o tempo que ele teria que se dedicar em operacional e deixar um pouco estratégico da empresa de lado para preparar esse Full, e depois essa coleta. E aproveitando o gancho que o Gustavo falou da coleta, que é tempo, às vezes você pedir uma coleta para sua cidade, você corre o risco de nem passar essa coleta. Dentro da nossa operação, quando a gente precisa de uma coleta, hoje a gente tem um veículo próprio, mas se a gente precisa de uma coleta, como já aconteceu, a coleta não passou. E você perde vendas, você perde o time de abastecer o seu estoque, o seu produto acaba... Perde tudo. Exato. Então, é muito importante a pessoa colocar isso na conta, porque, por exemplo, lá você vai ter o seu produto preparado, perfeito estado e a possibilidade de você compartilhar o frete para entrar dentro do estoque do Mercado Livre mais rápido.
Então a gente cobra esse valor de R$1 por conta da preparação, o frete tem um rateio com outras pessoas que vai para o mesmo CD que você. Agora, se falando um pouco do Prep Center, o Prep Center a gente fecha um contrato com a pessoa mensal, semestral. Então ela fecha esse contrato semestral com a gente, onde a gente faz todo esse cuidado do estoque dele. A gente cobra um valor de R$2.000 por 6 meses. Então ele tem esse acompanhamento do estoque durante 6 meses. Então, se você colocar na ponta do lápis R$2.000 durante 6 meses, você tendo uma localização muito boa, uma pessoa que vai cuidar do seu estoque, uma pessoa que vai fazer o seu inventário, uma pessoa que vai preparar o seu estoque... Isso aí seria, no minimamente, um colaborador por mês que ele teria que pagar para ter essa operação própria. Exato, tirando Cara, dá muito aluguel, retorno, cara. tirando vários Dá muito pontos retorno importantes. E dentro do Prep, a gente tem a possibilidade da pessoa ativar um flex, por exemplo, no centro de São Paulo, porque o estoque dela já está lá. A preparação, ela vai ter nossa preparação lá. Então, se ela quiser ativar um flex, ela pode. Ela tem essa E vocês possibilidade. fazem o envio diário para Nós ela. fazemos o envio, nós cobramos um valor fixo de R$2 por pacote para a gente fazer toda a preparação, para a gente levar até o correio, ou até mesmo para o Flex fazer a retirada, ou até mesmo uma agência. Ela pode abrir esses 3 caminhos, se ela quiser. Cara, então tira uma dúvida, porque eu não sabia se isso daria para fazer. A gente tem muita demanda, muito interesse e muitas vezes a gente não atende por conta da inviabilidade logística. O cara do norte e do nordeste, por exemplo. Tem muita gente que quer vender online, mas, cara, a logística não dá. Ainda não tem centro de distribuição lá para cima. Tem da Bahia, mas é bem carente, não tem coleta. É um caos, não funciona. Esse cara, por exemplo, se ele está começando do zero, ele poderia usar do catálogo de produtos de vocês ou de outros fornecedores esse estoque, ficar no Prep Center de vocês com essa média de custo e toda a conta, parte logística, ser administrada ali com vocês, ele vendendo de lá. Isso dá para fazer, assim, full? Total. Processo completo mesmo? Total, completo. Caraca, ele pode vender direto de São Paulo, melhor eixo, sem precisar estar dentro de São Paulo. Exato, a ideia do Prep Center foi isso. Porque a gente vê uma dor de pessoas de outro estado não podendo vender na maior localização que a gente tem, onde acontece o maior número de vendas, por exemplo, com a melhor logística que existe no Brasil, vamos dizer assim. Então a gente viu essa dor do mercado e a gente falou, cara, vamos criar o Prep Center, porque a gente vê uma grande oportunidade disso e uma grande facilidade. A gente já tem a distribuidora, a gente já tem a Pacto Full funcionando. E as pessoas que estão em outro estado, se elas quiserem vender em São Paulo, como elas venderiam isso? Vamos criar o Prep Center. A ideia, para falar a verdade, é o vendedor ele cuidar da conta e a gente cuida do resto, né? Então, assim, ele tem todo o suporte da mentoria da VDV, ele tem o fornecedor e ele tem a logística. Tem tudo, pô. Ele tem absolutamente tudo. Caraca. Ele só precisa cuidar da conta dele. Uhum. Precisa executar, precisa Exatamente. cuidar, administrar a estratégia, mas tá tudo ali na mão dele. Tá tudo na mão. E o custo super baixo, né? Porque se você colocar na ponta do lápis, dá R$333 por mês. Então, assim, é super baixo para você estar super bem localizado em São Paulo, com todas as malhas logísticas, com toda a facilidade e ainda ter todo o controle de pessoas que têm operação própria, né? A gente não está falando de pessoas que não sabem como fazer e está inventando. Então, isso é um diferencial total que faz com que a pessoa perca completamente todas as desculpas dela e execute apenas aquilo que ela aprende na mentoria de fato, para que as coisas darem certo, né? Cara, uma coisa que eu acho que é muito vantagem aí é porque, assim, o custo fixo é muito baixo, é um custo que vocês também têm prep para outras pessoas, então isso permite que você dilua o custo fixo. Sim. E para quem tá começando, às vezes é difícil. Tem gente que consegue começar de casa, mas tem gente que não consegue. Então, quando ela vai pegar um aluguel, o aluguel fica caro. E para ela fazer com que aquele aluguel se dilua como um custo que seja viável para a empresa, ela precisa girar muito e ela às vezes não tá naquele momento. Então, isso facilita, né? A pessoa ter um custo fixo baixíssimo, que eu achei muito baixo, cara. Você gerar poucos produtos ali. E no demais, né, nos arranjos de envios full, de envios flex, você paga mediante as vendas que você fizer, né? Conforme você solicitar o serviço. Então, tipo, isso também é uma facilidade. Você não tá pagando um valor fixo alto. Você paga um fixo super baixo e depois você paga um variável sobre o que você usar. Então, Exato. isso viabiliza muito a questão de custo também, né? Que no começo, pro pessoal, é muito importante, né? Então, pô, facilita pra caramba, cara. É diferencial completo. Assim, pra galera aí de casa que tá acompanhando, muitas vezes tá com interesse, mas fica com essa insegurança, né? A gente não colocaria
nenhum benefício, nenhum acesso direto dentro da nossa mentoria, dentro do nosso ecossistema, com 70 colaboradores, com mais de 1.000 clientes, colocando tudo em risco se não fosse gente de confiança. Douglas, Marcelo estão com a gente há anos, o Marcelo é sócio meu, inclusive, na importadora, o Douglas está com a gente há muitos anos, está no clube. Então, assim, é confiança máxima de quem realmente faz acontecer, sabe o que está fazendo, não vai fazer trabalho nas coxas, vai fazer trabalho sério. Então, por isso que eles estão dentro do ecossistema. Senão, a gente não colocaria nem a pau. Tanto que, até então, não tinha nada assim, porque não tinha ninguém de confiança entregando algo nesse sentido. Então, assim, quem ainda está em dúvida, aproveita, porque esse momento, ele está muito acessível, está muito barato, está muito fácil de conseguir gerar resultado. E, com certeza, no momento que eles estiverem atendendo mais pessoas e crescendo essa base deles, vocês vão ter menos acesso a isso. E tá muito claro, né? Vai ficar mais escasso porque, de fato, é algo como uma grande oportunidade. Se eu tivesse isso lá atrás, teria crescido muito mais rápido. E aí, para a gente caminhar para os finalmente aqui, Dupla, eu queria que vocês dessem uma última mensagem, mas agora não para mim, não para o Gustavo, diretamente para esse novo vendedor, esse novo empreendedor, para a galera que assiste a gente. O que vocês deixariam de mensagem, dica, para que eles deem esse passo, que eles avancem e quem está vendendo já escale realmente com resultados reais? O que vocês desejariam para essa turma aí de coração, para a gente poder fechar com chave de ouro, gerando valor para eles? Lembrando que a câmera de vocês está lá. Começa lá, Douglas. Vamos lá. Para falar a verdade, a mensagem que eu deixo para vocês é: não tenham plano B, não tenham válvula de escape. Utilizem todas as ferramentas que vocês têm através da VDV. Usem essas ferramentas com sabedoria e não se permitam, em momento nenhum, ter uma válvula de escape, porque isso muitas das vezes mexe com a sua mentalidade e faz com que você fracasse. Se você tiver absoluta certeza daquilo que você quer, tenho certeza que fica muito mais fácil de você alcançar, tá bom? Essa é a minha mensagem para o pessoal. Boa. Vamos lá. Eu quero falar para as pessoas que o que a VDV oferece, poucas pessoas oferecem no mercado. Toda essa facilidade. Eu lembro no meu começo que era muito difícil a gente fazer uma análise de mercado. Eu não tinha ferramentas, não tinha esses acessos que a VDV fornece. E eu quero dizer para vocês que tá nesse mercado, tá começando, que todas essas ferramentas não vai fazer sentido se você não tiver pelo menos 50% de dedicação total nesse negócio. Porque os outros 50% é tudo isso que eles estão oferecendo. Você precisa colocar força, você precisa colocar foco nisso, e é exatamente o que o Douglas falou, não pode ter plano B. Para esse tipo de negócio, não existe plano B. É sempre o plano A, não, eu vou fazer dar certo. E eu vou trazer a frase que eu trouxe no último podcast, que eu levo essa frase para minha vida. A escolha é sua e a consequência também é. Então, se você não faz, se você não se dedica, você vai ter essa consequência. Então, você tem que arcar com essa consequência. Então, leva isso para a vida, se dedica, que o negócio dá resultado. Eu tô desde 2022 e não tenho nem dúvidas que eu fiz a melhor escolha da minha vida. Ter entrado dentro da mentoria do Hugo, na época era curso ainda, e ter corrido esse risco de tirar um dinheiro da onde eu não tinha, mas eu sabia que a minha dedicação ia fazer valer a pena, e toda essa vida que eu levo hoje, eu agradeço a Deus e agradeço a minha dedicação lá no começo. Então, Boa. Se dedica. Boa. Gustavão? Muito bom. Caraca, obrigado pelo tempo, pela participação de vocês. Hoje foi aula, hein, cara? Pra quem tá começando, assim... Muito bom. Foi aula, acho que teve muita dica prática, muita coisa boa. E, cara, obrigado pela participação de vocês. Espero que seja a primeira de muitas vezes. Vocês estão voando aí, né? Estão só crescendo. Parabéns por isso. Contem comigo. E é isso. Obrigado. Boa. Galera, papo bom demais. Acho que agregou muito pra galera mesmo. É importante trazer a prática, trazer a realidade do que, às vezes, para eles parece muito turvo na internet. Tem muita informação, ao mesmo tempo acaba atrapalhando um pouco. Então, parabéns pelo que vocês estão construindo. Tamo junto nessa jornada. Cuidem muito bem de todos os nossos clientes, porque isso é muito importante para nós. E a gente volta nos próximos episódios aí, quem sabe, contando mais cases de sucesso, contando mais trajetórias. Eu acho que é uma lição importante que Marcelo, Douglas trouxeram aqui, que de fato o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então é melhor plantar no caminho certo, do jeito certo, e por isso que a gente está aqui para poder agregar, gerar valor, para que vocês encurtem o caminho daquilo que a gente já fez, que vocês querem fazer. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque tem os episódios saindo, a nova temporada tá massa. Eu quero ver você todos os episódios aqui. Fechado? Tamo junto, até o próximo episódio. Tchau!